Jogador versus NPC. Parte 1. Houve um barulho de chiado, como se alguém tivesse jogado uma tocha acesa na água. O feitiço que ultrapassava a própria definição das camadas desapareceu, e parecia que o sol havia nascido na terra, deixando tudo em seu campo de visão de um branco brilhante. A conflagração exotérmica gerou uma onda de calor em rápida expansão, que avidamente consumiu tudo dentro de seu raio. Essa visão infernal durou apenas 5 segundos, mas pareceu dezenas de vezes mais longa do que isso. Eventualmente, o mundo branco brilhante desapareceu. No rastro do pulso de energia superquente que desapareceu, surgiu uma grande área circular, muito diferente de antes. Nada fora da área de efeito foi afetado. As árvores ainda eram árvores, a terra estava tão cheia de vitalidade quanto a floresta, e a própria floresta estava intocada, um mundo extremamente normal. Em contraste, a área dentro da área circular estava carbonizada em preto, convertida em uma zona morta de proporções de cair o queixo. As temperaturas inspiradoras consumiram toda a vegetação da área, deixando apenas alguns tocos de árvores carbonizados. Havia várias áreas vitrificadas no terreno que ainda emitiam fumaça. Estando além dos limites daquele mundo que não permitia sobreviventes, Ain sentiu uma presença terrível. Veio da única pessoa que permaneceu naquela área. Nada vivo poderia ter sobrevivido àquele calor fatal. Kkaa. Esse som estranho, acompanhado pelo que parecia ser um ranger de dentes, filtrou-se nos ouvidos de Ains. Ele se virou para olhar sua fonte e viu uma ponta vermelha em meio a um mundo negro chamuscado. Ele viu Chaltear com fios de fumaça saindo de seu corpo e um olhar em seu rosto que parecia dizer força insuficiente. Suas pupilas vermelhas, cheias de hostilidade e sede de sangue, focaram no corpo de Ains. Ains-sama. Isso doeu muito. Chaltear caminhou lentamente para frente, seus passos quebrando o chão carbonizado embaixo. Passo a passo, ela encolheu a distância entre ela e Ains, a lança-pipeta em sua mão cortando o ar com um oosh que indicava que ela ainda era capaz de lutar. Conjuradores de magia arcana só podiam mostrar sua verdadeira habilidade a longa distância. Ains não tinha companheiros para cobri-lo, então não havia vantagem em permitir que seu inimigo se aproximasse dele. No entanto, Ains não recuou. Em um tom que trouxe à mente a imagem de um campeão dando as boas-vindas a um desafiante, Ains arrogantemente provocou Chaltear. Aquilo foi apenas um presente sem sentido. Você gostou disso, Chaltear? Ah! Chaltear riu, e sua alegria veio do fundo de seu coração. Maravilhoso! E pensar que tenho que matar você, o todo-poderoso Ain-sama. Sama, você diz. Por que você me chama de Sama? Quem é o seu mestre? Que pergunta estranha. Não é natural dirigir-se a um ser supremo como você com Sama? Quanto ao meu mestre atual. O rosto de Chaltear se contraiu, como se ela estivesse confusa. Por que eu tenho que lutar com você, Ain-sama? Ah, é porque você me atacou? Mas por que você me atacaria, Ain-sama? Eu preciso destruir qualquer um que me ataque com todas as minhas forças. Por que é que? Em pouco tempo, Chaltear parecia ter chegado a uma conclusão, e seu sorriso de antes voltou a seu rosto. Bem, eu ainda não tenho certeza do porquê, mas já que você me atacou, devo destruí-lo, Ain-sama. É assim, eu entendo. Eu entendo em que tipo de estado você está. Ou, o que há de errado, Ain-sama? Você parece um pouco fraco aí. Como você pode me vencer assim? Você não está entendendo algo errado? Você acha que alguém como você pode me derrotar? Derrotar Ains ou Algon? O nome de Ains ou Algon é invencível. Chaltear, você se ajoelhará em submissão diante de mim. Ah! Oh, que assustador! Movendo-se com uma velocidade que envergonhava os vendavais, Chaltear atacou, envolta em sede de sangue. O chão chamuscado explodiu sob seus pés a cada passo que ela dava. Os ataques de Clementine foram rápidos, mas a velocidade de Chaltear estava em uma classe própria. Por um instante, Ains ficou grato por não precisar piscar, porque Chaltear foi rápido o suficiente para perder o controle dela se tirasse os olhos dela por um momento. Arrastando risos atrás dela, Chaltear continuou seu ataque, apontando a ponta de sua lança em Ains e empurrando para frente. A carga de lança era originalmente uma técnica usada por cavaleiros montados e feita com a velocidade e o peso de suas montarias atrás dela. No entanto, o ataque de Chaltear, feito com sua força extraordinária e sua velocidade incrível, facilmente superou esse ataque.
A expressão morte em um ataque não poderia nem mesmo começar a descrever aquele golpe fatal, e rasgou o ar em direção a Ainz. No entanto, apesar da ponta da lança se aproximando, Ainz permaneceu imóvel. Com uma voz gentil, ele disse: "É perigoso, você sabe." O terno aviso que ele deu a Chaltear, como se estivesse preocupado com o bem-estar dela, referia-se à contramedida que ele havia preparado para o ataque de Chaltear. Quando Chaltear atacou, o feitiço tripleto Maximizar Magia, explosão de mina, que ele havia lançado anteriormente, foi ativado automaticamente. As 3 explosões explodiram o corpo de Chaltear. Como Ainz viu isso, ele se desculpou em um tom ainda mais compassivo. "Chaltear, por favor, perdoe meu aviso tardio. Na verdade, havia minas lá Maximize Magic, Gravity Maelstrom." Ela ainda estava voando de volta com a força da explosão quando Ainz arremessou uma esfera negra atrás dela. Era um vórtice giratório de gravidade hiperintensificada que poderia danificar significativamente um alvo, mesmo um do nível de Chaltear. Neste momento, Chaltear se levantou de seu estado abatido e estendeu a mão vazia. Parede de pedra. Uma vasta parede de pedra emergiu do solo, envolvendo completamente Chaltear. O redemoinho gravitacional que Ainz havia lançado colidiu com a parede, fazendo com que se dobrasse, se retorcesse e desmoronasse, mas o redemoinho gravitacional também desapareceu. Maximize Magic, Old of Rib. Enquanto Ainz seguia com outro feitiço, costelas maciças irromperam da terra e se aproximaram de Chaltear como uma armadilha para ursos. As pontas afiadas do osso branco penetraram profundamente no corpo de Chaltear. Normalmente, este feitiço teria continuado segurando seu alvo depois de danificá-lo, mas Chaltear facilmente se desvencilhou. Isso porque ela era imune às restrições de movimento, resultando no fracasso da tentativa de contenção. "Chaltear, esqueci de dizer, mas já coloquei minas nessa área. Que tal me atacar do ar em vez disso?" "Ainz-sama, eu não vou morder a isca. Você colocou armadilhas no ar também, não é?" Isso era tão óbvio. "Sim, eu vi através dele há muito tempo." Ela riu, e as chamas vermelhas nos olhos de Ainz esmaeceram. Não havia nada disso. As minas que Ainz havia colocado agora eram as únicas definidas. Ele também não colocou armadilhas no ar. Esta batalha não foi fácil onde ele poderia desperdiçar MP em feitiços ineficazes. Portanto, ele havia usado as minas como um blefe para dificultar a mobilidade de Chaltear. Ele estreitou os olhos depois que ela entrou. No entanto, agora não era hora de relaxar. Ainz era o desafiante nesta batalha. Ele estava andando em uma corda bamba muito fina e cairia se não tomasse cuidado. Ainz sabia disso, e ele não era estúpido o suficiente para se tornar complacente com uma pequena vitória como essa. Ainda assim, isso é Ainz-sama para você. Uma simples cobrança como essa não poderia fechar a lacuna entre nós. Havia admiração genuína nos olhos de Chaltear e em sua voz. Ao mesmo tempo, Ainz podia sentir o espírito de luta que ela irradiava de seu corpo inteiro. O verdadeiro show está prestes a começar. Se o corpo de Ainz pudesse produzir suor, suas costas provavelmente seriam um rio fluindo agora. Em qualquer caso, preciso continuar causando danos até que meu MP acabe. Se ele não pudesse fazer isso, então Ainz estaria no caminho da derrota. Chaltear preparou a lança-pipeta, estreitando os olhos para o lançador de magia diante dela, para seu mestre, Ainz ou Algon. Ela não tinha ideia de por que ela teve que se opor a seu amado mestre, mas sua mente lhe disse que não era uma questão importante. Tudo o que ela precisava fazer era matá-lo e então ponderar longamente sobre o assunto. Enquanto ela considerava isso calmamente, Chaltear considerou a situação atual, uma luta contra um ser morto-vivo, e quão favorável era para ela. Os conjuradores mágicos, particularmente os conjuradores mágicos arcanos, eram incrivelmente poderosos, mas esse poder derivava de seu MP. Uma vez que seu MP acabasse, eles perderiam naturalmente sua habilidade de luta. Por outro lado, Chaltear pode ter sido um lançador de magia divina, mas ela também era adepta do combate corpo a corpo. Mesmo se seu MP acabasse, ela poderia continuar lutando enquanto tivesse HP. Portanto, mesmo que ela não pudesse reduzir o HP de seu inimigo a 0, ela ainda poderia vencer, contanto que seu inimigo gastasse todo o seu MP. Isso era especialmente verdadeiro para um lançador de magia arcana como Ainz, que não tinha meios de recuperar sua saúde. Então, por favor, trema de medo com seu HP e MP cada vez menores.
Ah, meu coração bate tão forte sempre que penso no rosto apavorado de Ain Sama. Então, qual foi a melhor forma de ela lutar? Teria que ser uma batalha prolongada. Chaltear agarrou sua classe divina lança-pipeta enquanto ela rapidamente traçava um plano de batalha. A habilidade especial daquela arma era recuperar a saúde do portador na proporção de quanto dano ela causou a um oponente. Não, pode-se dizer que este item de classe divino foi projetado em torno dessa propriedade especial. Foi por isso que Ains, o eterno defensor, não convocou nenhum lacaio para ser sua vanguarda. Ele estava muito ciente de que convocar monstros fracos para serem seus escudos, isso só serviria para recuperar o HP dela. Ah, pobre Ain Sama. Ele não pode convocar monstros e tem que lutar sozinho. Chaltear lançou Mana Essence quando um sorriso sádico se formou em seu rosto. Esse feitiço permitiu que ela percebesse o mana de seu oponente por um tempo, e então o mana restante de Ains apareceu diante dela. Isso é muito mana. Como ele acumulou tanto? Ains tinha cerca de 1,5 o MP, mana, de Chaltear. Provavelmente não havia mais ninguém em Nazarick com uma capacidade de mana assim. Ele realmente é um ser supremo. Alguém poderia chamá-lo de um morto-vivo extraordinário. Um super morto-vivo. Não, um morto-vivo piedoso. Dito isso, ela ainda não achava que perderia. Talvez possa ser diferente dos outros guardiões, mas para Chaltear, Ains e seus feitiços de ataque necromântico aprimorado dificilmente foram um desafio para ela. Claro, não devo ser descuidado. Dito isso, porque Ain Sama não está usando seu equipamento de classe divino? O manto que Ains usava agora parecia muito claro para ela. Faltou a dignidade de seu manto preto usual. Será que ele o usava para lidar comigo? É muito provável, mas não adianta ficarmos nos encarando. Nada vai acontecer. Então, vamos restaurar um pouco de saúde primeiro em preparação para uma batalha prolongada. Regenerado. O feitiço que Chaltear acabara de lançar poderia até mesmo recuperar a saúde dos mortos-vivos. Atualmente, ela estava restaurando a saúde perdida pelo feitiço de ataque de supernível. Neste momento, Ains lançou outro ataque, lançando uma esfera de gravidade. Maximize Magic, Gravity Maelstrom. A orbe negra se aproximou em grande velocidade. Ela considerou lançar a parede de pedra de antes, mas isso não pressionaria seu oponente. Ela teria que dar o primeiro passo se quisesse diminuir muito o mana de seu oponente. Deve ser selecionado. Maior teletransporte. O plano era se teletransportar para perto e começar o combate corpo a corpo. Seu campo de visão distorceu, mas o cenário que deveria ter aparecido imediatamente diante de seus olhos parecia que tinha diminuído a velocidade. Chaltear adivinhou que esse era o efeito do feitiço de impedimento de teletransporte, atrasar o teletransporte. Como Chaltear tinha adivinhado, ela estava bem longe de Ains, quando deveria ter sido colocada ao alcance de sua lança-pipeta. Em vez disso, ela viu 3 bolas de luz cintilantes diante de seus olhos, feitas pelo feitiço Drifting Master Mini. Chaltear sentiu as minas e assumiu sua forma de névoa para evitá-las enquanto voavam em sua direção. Esta habilidade transmutou o corpo em névoa, e era uma habilidade saborosa para vampiros. No entanto, ele não transformou o corpo no fenômeno físico chamado névoa, mas em vez disso transformou o corpo no plano astral. Assim, ela poderia usá-lo para evitar completamente ataques no mundo físico, as 3 explosões que resultaram. Ingênuo. Após o grito de Ains, ele seguiu com um Maximize Magic Astral Smith. Esse feitiço podia atingir entidades astrais e encontrou seu alvo no corpo de Chaltear, cuja defesa havia sido um pouco reduzida após assumir a forma de névoa. Assolada pela agonia, Chaltear encerrou sua forma de névoa. Ela sentiu seu lábio rachar, e algo macio e escorregadio escapou de dentro. Verdadeiramente maravilhoso, como esperado de você, Ain-sama. Ains não respondeu a esse elogio honesto. Ele meramente estudou seu oponente com olhos duvidosos. Você não pode acreditar em mim, certo? Mas eu sinto que você é alguém digno de minha lealdade. Afinal, ele era muito bom em combate de feitiços. Ainda assim, os lábios de Chaltear não puderam deixar de se enrolar em um sorriso. Isso ocorreu porque o MP de Ains diminuiu muito. A saúde de Chaltear havia diminuído um pouco, mas aquela quantidade de dano estava bem dentro dos limites. Em contraste, o mana de Ains tinha caído muito mais longe do que o previsto, então valeu a pena a perda. Em outras palavras, Chaltear estava um passo mais perto da vitória. Então, que tal isso?
Chaltear se moveu. Force Sanctuary. O brilho branco preencheu a área ao redor de Chaltear, uma barreira defensiva feita de mana puro. Embora essa barreira impedisse os ataques do lançador, ela também negaria completamente os ataques de seu oponente. Através desta barreira de luz, ela viu Ainz lutando para lançar um feitiço. Isso mesmo. Se você não lançar um feitiço logo, será muito ruim para você. Chaltear já sabia porque Ainz parecia ter a vantagem nesta batalha. Foi por causa de suas habilidades, não. Foi por causa de seu equipamento, não. Foi por causa de seus preparativos, sim. Na verdade, essas circunstâncias favoráveis foram devido aos extensos preparativos de Ainz e muitos feitiços que ele havia lançado de antemão. O poder dos lançadores de magia variava muito com seus preparativos para qualquer situação, e o mesmo se aplicava a Chaltear. Portanto, Ainz deveria estar tentando quebrar as defesas de Chaltear antes que ela pudesse se fortalecer. Chaltear era péssima em feitiços defensivos e ela não tinha intenção de lançá-los. Seu objetivo era puramente drenar o mana de Ainz. Ela sorriu para Ainz enquanto ele lançava seu feitiço freneticamente. Nossa, tudo está indo de acordo com o plano, Ainz-sama. Ainda assim, você nem mesmo está usando pergaminhos, cajados ou varinhas. Você está tentando preservar suas forças? Você está em pânico? Ou você sabe que eles não seriam eficazes contra mim? A resistência à magia de Ainz anulou completamente os efeitos dos feitiços de nível médio abaixo, independentemente de quão poderosos seus conjuradores fossem. Em contraste, a resistência à magia de Chaltear foi afetada pelas estatísticas e níveis de seu oponente. Mesmo um feitiço de 10º nível por um lançador de magia fraco não seria capaz de quebrar sua resistência, mas contra um lançador de magia poderoso, como Ainz, os feitiços de 1º nível eram o limite. Alguns pergaminhos foram afetados pelas habilidades de seus criadores, mas na maioria das vezes, eles foram feitos no nível mínimo possível que permitia sua criação, o que também significa que eles foram fixados no nível de conjurador mais baixo possível. Portanto, havia uma grande chance de que os pergaminhos não fossem capazes de violar as defesas de Chaltear. Foi por isso que Ainz não fez isso. Enquanto Chaltear analisava as condições de combate, Ainz continuou lançando um feitiço. Maximize Magic Tools and Bone Lance. Incontáveis bem mais de 1 ou 2 mil lanças de osso irromperam da terra ao redor de Ainz. As lanças de marfim atacaram a barreira defensiva de todas as direções. Logo, ela ouviu o som do que parecia vidro quebrando, e a barreira protetora de Chaltear se estilhaçou com ele. Lascas de osso espalhadas voaram em todas as direções, derretendo-se no nada. Che! Ela não esperava que essa barreira mágica, na qual ela gastou uma quantidade significativa de mana, fosse quebrada em um movimento. Chaltear não conseguiu acreditar enquanto o ataque a ela continuava. Ainda não acabou. Maximize Magic Tools and Bone Lance. Maior teletransporte. Seu destino de teletransporte era um espaço aberto no ar, fora da área de efeito do feitiço Tela-Teleporte. Não pense que você pode escapar. Maximize Magic Gravity Maelstrom. Chaltear esperava que Ainz continuasse com algum tipo de ataque contra ela. Seu feitiço veio voando, como se visasse o lugar onde Chaltear apareceria após o teletransporte. Ela parecia calma e controlada como sempre, mas Chaltear estava bastante fascinada pela incrível destreza de Ainz. Essas habilidades magistrais só poderiam ter sido aprimoradas por meio de uma longa experiência. Você parece estar levando isso com facilidade. O oponente de Chaltear, ela não tinha certeza de por que tinha que matá-lo, perguntou. Por que você está tão à vontade enquanto luta comigo? Estamos no mesmo nível, mas meu equipamento é mais forte que o seu. Certo, minha especialidade não pode ser aplicada, o que é uma desvantagem para mim, mas isso é tudo. Ainda assim, posso sentir a confiança de você, sua crença de que tem a vantagem e que a vitória está garantida. Um sentimento de superioridade preencheu Chaltear. Então vou mostrar a você uma das razões pelas quais eu posso ir com calma. Você sabia que eu tinha uma habilidade dessas? Com um sorriso de vitória, Chaltear evocou um escudo impuro de ondas de choque. Uma onda de força, avermelhada negra como sangue coagulado, se espalhou, desintegrando a esfera gravitacional com o contato. Essa era uma das habilidades de Chaltear, que combinava ataque e defesa. Che! Ainz estalou a língua com isso. Chaltear tinha feito isso antes porque as coisas não tinham saído como planejado, mas para Ainz, era porque ele não conseguia mais relaxar perto dela.
Ah! Chaltear riu da expressão de Ainz, e então ela mostrou outra habilidade especial dela. Uma gigantesca lança divina apareceu em sua mão. Tinha bem mais de 3 metros de comprimento e uma cabeça especialmente grande. A aura de pureza que emanava provou que esta não era uma arma comum. Ele refletia os raios do sol em seu esplendor prateado, produzindo uma exibição bela e atraente. Oh, eu nunca vi isso antes. Você o convocou com uma habilidade ou algo assim? Vamos ver por quanto tempo você pode agir duramente, Ain-sama. Já que você parece não conhecer esta arma, permita-me apresentá-la a você. Seu nome é Dardo Purificador. Chaltear lançou a lança de platina enquanto ela ria da ignorância de Ainz. Ela não o jogou como um dardo, mas, em vez disso, ele se levantou sozinho e disparou. Esta era uma arma que era garantida para acertar se ela gastasse MP adicional. Guarg! E acertou, perfurando o peito de Ainz. Aos olhos de Chaltear, aquele crânio imóvel parecia se retorcer de dor. Ah! Essa é uma arma sagrada para você. Parece que foi bastante eficaz. Chaltear convocou a lança gigantesca para sua mão novamente, e lançou-a mais uma vez. A lança viajou a uma velocidade inevitável, desta vez perfurando o ombro de Ainz. Não me despreze. Maximize Magic Reality Slash. Ainz lançou um feitiço poderoso. Quando alguém alcança o nível mais alto da classe de guerreiro mais forte, o campeão mundial aprende a habilidade suprema e definitiva chamada World Break. Este feitiço de 10º nível era meramente uma cópia inferior daquela habilidade, mas ainda estava entre os feitiços de maior dano no jogo. Ele cortou a própria estrutura do espaço, e sangue fresco jorrou do peito de Chaltear. Um acerto deste poderoso feitiço de ataque poderia desconsiderar virtualmente qualquer forma de defesa mágica, mas o dano causado se converteu de volta em saúde e fluiu de volta para seu corpo, como se o próprio tempo tivesse se revertido para tornar o ataque completamente ineficaz. Ainz uivou com isso. O que você acabou de fazer? Não há necessidade de se preocupar, Ain-sama. Essa também foi uma habilidade, Chaltear respondeu enquanto ela se regozijava com ele. Em outras palavras, minhas habilidades não funcionarão e você pode fazer o que quiser, hein? Por favor, não pense que isso é injusto. Essa foi uma habilidade que Peroroncino-sama concedeu a mim. Em outras palavras, aquele grande ser é superior a você. Estou errado, Ain-sama? Parece que veio do coração. Aquele tom sem emoção, ou talvez fosse tão calmo que não se conseguia distinguir nenhuma emoção, enchia Chaltear de dúvidas. No entanto, antes que pudesse se estabelecer, Ainz gritou novamente. Lá vou eu, Chaltear. Eu vou te mostrar que não importa quais habilidades você tenha, nenhum deles pode se comparar à minha magia. Você quer um confronto de poder de fogo então, Ain-sama? Não pense que vou perder para você. Um feitiço Maximize Magic Reality Slash cruzou com um Purifying Javelin, cada um rasgando os corpos de seus alvos. Enquanto os dois trocavam ataques novamente, Chaltear riu da tolice de Ainz em seu coração. Ao mesmo tempo, ela estava confusa, porque estou lutando contra Ain-sama. Chaltear Bloodfallen era uma guardiã de andar de Nazarick, situada do primeiro ao terceiro andar. Ao mesmo tempo, ela era uma subordinada leal feita pelo Ser Supremo Peroroncino. Sendo esse o caso, não era bizarro que ela estivesse lutando contra Ainz ou Algon, que antes era conhecido como Momonga? Porque ela estava lutando com Ain-sama, que era outro membro dos 40 seres supremos. Se seu criador assim o tivesse ordenado, ela obedeceria e lutaria com todas as suas forças. Mesmo se todos em Nazarick fossem seus inimigos, ela iria atacá-los sem um momento de hesitação. No entanto, não foi esse o caso. Ela pensou e pensou e pensou, mas não conseguiu encontrar uma resposta. Ainda assim, ela não conseguiu se conter. Era como se alguém estivesse sussurrando em seu ouvido. Chaltear, você tem que matar o inimigo com tudo o que você tem. Chaltear inspecionou o consumo de MP de Ainz com Mana Essence, e então ela lutou para suprimir o riso que crescia em seu coração. Ao mesmo tempo, ela reverteu o tempo para recuperar a saúde. Feitiços mais poderosos consumiam mais mana. Reality Slash era um desses feitiços, e era bastante ineficiente, em termos de dano causado pelo mana gasto. Mesmo assim, Ainz ainda estava usando. Chaltear pensou que talvez Ainz estivesse esperando esgotar sua saúde e reivindicar a vitória antes que a batalha se tornasse uma briga. Isso mesmo, terminar rapidamente é a coisa certa a fazer, porque batalhas prolongadas são a minha vantagem.
Talvez seja também porque a Insama sabe que os feitiços de debuff têm pouco efeito sobre os mortos-vivos. Chaltear estreitou os olhos e se concentrou em Ains, que ainda estava lançando grandes feitiços. Muito bem, então vou me adaptar a tudo o que ele jogar em mim. As habilidades de Chaltear foram divididas em tipos de uso livre e limitado. Voltar no tempo para recuperar danos só poderia ser feito 3 vezes ao dia. A lança purificadora também só podia ser usada 3 vezes por dia, enquanto o escudo impuro de ondas de choque só poderia ser usado mais uma vez hoje. Ainda assim, não tinha sentido em ser mesquinha com eles. O plano de Chaltear era terminar a batalha em uma luta corpo a corpo. Seu MP e habilidades eram essencialmente ferramentas para esgotar o MP de Ains. Eu posso lutar sem MP, mas a Insama acabou sem MP. Chaltear poderia lutar com o total de seu HP e MP, mas Ains só poderia usar seu MP. Essa era a grande disparidade entre eles. Ela olhou para Ains, que estava limitado a seus feitiços, com uma expressão gentil em seus olhos. Poderíamos chamá-los de olhos de uma mãe olhando para seu filho. Ou melhor, o olhar de piedade que o poderoso daria ao fraco. Depois de lançar seu dardo purificador final, Chaltear aceitou o contra-ataque Reality Slash e decidiu passar para a segunda fase da batalha. Que tal isso, então? Invocar o monstro 10º. Como se eu fosse deixar você. Maior rejeição. Os monstros convocados foram dissipados em um instante, e a risada presunçosa de Ains alcançou seus ouvidos. Eu não vou deixar você prolongar a luta, Chaltear. Eu não consigo sorrir ainda, embora eu estivesse apenas tentando usar meu MP depois de gastar todas as minhas habilidades especiais. Chaltear fingiu uma expressão severa e então lançou outro feitiço. Realmente agora? Então, que tal um ataque direto? Maximize Magic, Vermilion Nova. Triplet Maximize Magic, Calgreater Thunder. O fogo carmesim, uma das fraquezas de Ains, o engolfou, enquanto 3 golpes gigantescos de relâmpagos aterrissaram através do corpo de Chaltear. Esta foi a primeira vez nesta batalha que ela sentiu sua saúde cair como uma pedra, o que colocou uma expressão de desagrado no rosto de Chaltear. Ele fez preparativos para resistir ao fogo? Não importa o quão poderoso alguém seja, ele não pode se preparar para resistir a todos os ataques elementais. Havia um limite para isso, mesmo que um personagem heteromórfico combinasse suas resistências raciais com classes de trabalho que garantiam resistências e se equipassem da cabeça aos pés em trajes de classe divinos que conferem resistência. No entanto, ao se concentrar em resistências específicas, um personagem pode se tornar imune a elementos aos quais deveria ser fraco. Em outras palavras, Ains abandonou suas outras resistências e se concentrou em aumentar sua resistência ao fogo. Isso pode ser problemático. Eu não tenho ideia de quais resistências elementares a Insama desistiu. A única maneira de discernir as fraquezas elementais de Ains era usar Leaf Essence para checar seu HP e bombardeá-lo com ataques de múltiplos elementos, então ver qual deles o machucou mais. Não vou fazer algo tedioso assim. Vou alvejar um elemento contra o qual ele deve ser fraco. Maximize Magic, Brilliant Radiance. Maximize Magic, True Dark. A luz do elemento sagrado envolveu Ains, purificando seu corpo, enquanto o corpo de Chaltear foi corroído pela escuridão não elemental. Neste momento, Chaltear não perdeu o fato de que Ains se encolheu. Embora ele estivesse tentando encobrir mudando sua postura, não havia como encobrir o fato de que estava tentando permanecer estoico diante da dor. Chaltear sorriu interiormente, porque ela havia encontrado sua fraqueza. Não, ela não podia culpá-lo por isso. Afinal, a maioria dos mortos-vivos era altamente vulnerável a ataques de elementos sagrados. Era muito difícil remover essa fraqueza, e se ele se preparou para resistir ao elemento fogo, não havia como fazê-lo. Os dois se olharam e Chaltear lançou seu próximo feitiço. Naturalmente, o feitiço que Chaltear escolheu ainda era Brilho Brilhante. Eles trocaram magia dessa maneira por algum tempo. Até mesmo Chaltear havia perdido uma quantidade considerável de saúde. Na verdade, seu HP poderia muito bem ser 0 se ela não tivesse usado secretamente MP em habilidades de defesa contra feitiços. Isso é a Insama para você. Ele é muito superior a mim na batalha de feitiços, seja no ataque ou na defesa. Usei vários feitiços de elemento sagrado em sequência, mas a Insama sofreu muito menos dano de HP do que eu. Mesmo assim, também o fiz queimar muito MP. Pelo que ela podia ver, o MP de Ains foi muito reduzido de como era quando eles começaram.
Mesmo assim, ela podia ver o espírito de luta de Ainz queimando em seus olhos. Está ficando difícil de suportar. Eu quero quebrar a vontade magnífica de Ain-sama e transformá-lo em um cachorro derrotado. Chaltear se forçou a ignorar as sensações que brotavam de sua barriga. Se ela estivesse em seu quarto, ela teria chamado uma noiva vampira, mas ela estava no campo de batalha, para seu pesar. E, claro, ela não podia se consolar no local para saciar seus desejos. Sendo esse o caso, ela se satisfaria com o combate. Chaltear olhou para Ains com os olhos umedecidos pela luxúria, e ela lambeu os lábios. Se ela continuasse aumentando a distância entre eles, que tipo de rosto ele faria para ela? Então, é hora de se recuperar. Maximize Magic, Greater Letal. A energia positiva restaurou a saúde dos vivos, enquanto a energia negativa os danificaria. No entanto, o oposto era verdadeiro para os mortos-vivos. Portanto, Greater Letal, que canalizava grandes quantidades de energia negativa, era o feitiço de cura mais poderoso que Chaltear, um dos mortos-vivos, poderia lançar. Entendo. Parece que perdi um pouco de saúde também, Greater Letal. Chaltear piscou várias vezes, incapaz de acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. No entanto, ela tinha que aceitar o fato de que as feridas de Ains estavam se recuperando diante de seus olhos, mesmo que ela não pudesse acreditar. Por que você pode lançar o feitiço divino Greater Letal? Estava na lista de feitiços da sua classe? Não, infelizmente, esta não é uma habilidade inata, mas um efeito de um item mágico. Este item mágico só me permite usar um único feitiço específico e requer que eu use um slot de equipamento, nem pode aquele feitiço ser aprimorado com habilidades. Também é muito mais fraco do que alguém lançando o feitiço de sua própria lista, então você poderia dizer que tem muitas desvantagens. Como Ains reclamou, ele usou Greater Letal novamente, fazendo com que Chaltear murmurasse: isso é uma chave inglesa nas obras, não é? Ainda assim, seu objetivo era esgotar o MP de seu inimigo, então o plano ainda não estava arruinado. Com isso em mente, Chaltear continuou lançando Greater Letal para recuperar sua saúde. Como Chaltear era uma personagem de nível 100, demorou um pouco para ela se recuperar totalmente. No final, ela lançou Maximize Magic, Greater Letal. Corpo de berilo efulgente. Depois de curar suas feridas, Ains lançou um feitiço defensivo sobre si mesmo. Chaltear era uma lançadora de magia divina e ela não tinha recebido muito conhecimento de Peroroncino. Portanto, ela não sabia o que o feitiço Corpo de Berilo Efulgente fazia. No entanto, o brilho verde que cercava Ains apareceu mais uma vez, então Chaltear concluiu que devia ser algum tipo de magia defensiva. Isso parece certo. Vou lançar um ataque direto a seguir. Chaltear brandiu seu lança-pipeta, mas quando ela estava prestes a se mover, as palavras que escaparam da boca de Ains entraram em seus ouvidos. Que luta desvantajosa! Chaltear não esperava por isso, e ela afrouxou o aperto na lança-pipeta. Ela estava prestes a dizer: você só percebeu isso agora? Bem, ela queria dizer isso, mas Chaltear concluiu que seria desrespeitoso zombar de Ains, seu mestre, então ela não disse essas palavras. Meu mestre? Ain-sama? Essa palavra continuava aparecendo em sua mente e a confundia. Por que ela estava lançando ataques em seu mestre, Ain-sama? Ainda assim, isso era bastante normal. Havia muitas coisas no mundo que eram difíceis de entender, e esta era simplesmente uma delas. Tendo tomado essa decisão, ela sentiu que as ações de Ains careciam de consistência. Assim, em um tom casual que não pertencia ao campo de batalha, ela perguntou: se você acha que é desvantajoso, por que não recua? Bem, você tem razão. O rosto esquelético de Ains não podia mostrar nenhuma expressão, mas por algum motivo, ela teve a sensação de que ele estava sorrindo amargamente para ela. Sim, isso mesmo. Sou muito teimoso, Chaltear. Eu não quero fugir disso. Ains olhou para uma de suas mãos vazias e esqueléticas. Os olhos de Chaltear foram para aquela mão também. Talvez os outros não entendam por que fiz isso. Alguns podem até pensar em mim como um tolo. Ainda assim, agora, estou gostando da minha posição como mestre da guilda, porque bem, eu posso ter sido mestre da guilda, mas tudo o que fiz foi principalmente coordenar eventos ou outras tarefas diversas. Eu dificilmente estive na linha de frente. Ainda assim, agora estou na linha de frente pelo bem da guilda. Talvez fosse simplesmente para me satisfazer. É assim mesmo? É isso que eles chamam de imperativo do homem?
Sim, é isso? Pode ser. Bem, até certo ponto, posso ter me conformado com o meu destino. Parece que quase fomos interrompidos por essa conversa sem sentido. Minhas desculpas, vamos começar de novo.